Você crê que nos braços do Senhor Ele será o seu descanso? Ele será o seu repouso? A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E sabemos, irmãos, que o Espírito Santo está aqui essa noite. Amém? A Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará presente. Jesus está aqui. Creia tão somente nisso. Então prepare o seu coração. Coloque a mão na sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa. Repreende agora toda palavra maligna lançada. Tudo que queira, ó Pai, distrair essas pessoas. Tudo que queira roubar a palavra, roubar entendimento, seja quebrado, seja desfeito, em nome de Jesus. Que cada pessoa que entrou aqui, que aquela que entrará ainda, Senhor, saia daqui transformado, transformada pelo Teu poder. Deus, cada pessoa que veio aqui angustiado, preocupado, nervoso, ansioso, que saia daqui cheio da Tua graça, cheio da Tua alegria, cheio da Tua paz, cheio do Teu amor, cheio da paz que excede a todo entendimento humano. Que essa noite haja, Senhor, consolo, edificação, exortação, mas que acima de tudo haja libertação e salvação, em nome de Jesus. Dê mais uma vez o aplauso ao Senhor. Glórias ao Senhor. Amém, 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 amém. Vamos ler o Salmo 140, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 40, versículo 1 ao 5, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Diga, paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Diga, novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Oh glória! Pai, esta é a tua palavra é viva, eficaz e não volta vazia. Então fala conosco essa noite. Guarda agora cada lar, guarda cada casa, guarda cada família que está aqui sendo representada. Pai, visita cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor, que está aqui agora participando, Senhor, desse culto de louvor e adoração ao Senhor. Que essa pessoa também que está do outro lado da tela, do outro lado na sua casa, no trabalho, onde quer que seja, que ela seja também ministrada através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o nosso tema qual é? Como é o versículo 1? Esperei com paciência no Senhor. Então o tema é, aí você vai falar para a pessoa do seu lado aí, tá? Como está a sua paciência? Diga para o outro lado, do outro lado, como está a sua paciência? Calma, não fique nervoso antes da hora. Aí você vai dizer assim: eu tenho o Espírito Santo e eu espero com paciência no Senhor. Porque tem gente que a paciência que só no Senhor mesmo. Tem gente que só tendo paciência com ela. Mas o amor de Deus está em nós, irmãos. O amor ágape, o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que é paciente, a Bíblia diz. Amém? E é esse amor paciente que temos que ter com o nosso irmão, com o nosso amigo, com os membros, com os pastores, com as ovelhas, com os colegas de trabalho, com todos. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Esse salmo é forte, né? Tão lido, tão famoso. E quantos gostam de esperar?
Diga assim: eu gosto de esperar. Levante a mão. Quem gosta? Alguém gosta de esperar? Ficar esperando? Uma fila enorme? Quantos querem ficar esperando alguma coisa? Vou ficar esperando. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus e o pé está assim, ó. Esperei com... E ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Esse salmo de Davi que nós lemos aqui, um salmo de ação de graça, que fala do homem que tinha autoridade para falar. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele fala de lamentos, de tribulações, combinado com a sua fé, com a sua oração e a sua esperança com paciência no Senhor. E nós sabemos que Davi, muitos conhecem. Quantos conhecem a história do rei Davi? Diga glória a Deus. Que bom que você tem lido, tem orado, tem buscado. Sabemos que Davi, ele foi ungido, né? Jovenzinho, mas ele só foi consagrado a rei de Judá 17 anos depois. Você quer esperar, né? E depois, para ser rei de Israel, levou mais 7 anos. Então foram muitos anos de espera. Diga: esperei com paciência no Senhor. E se você esperar com paciência, Ele vai se inclinar para você. Amém? Davi, segundo o coração de Deus, ele conhecia Deus e sabia que as suas orações, com clamor, com choro, com lágrima e até com gritos, ela chegaria como aroma suave às narinas de Deus, e ele receberia a sua oração, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que Deus ia ouvir, e no momento certo ia responder, no momento certo ia direcioná-lo. Mas Davi, que escreveu esse salmo, ele disse: esperei com paciência no Senhor. E aqui ele conta, né, um pouco da sua história, e fala dos resultados de quem confia, de quem espera no Senhor. Ele diz assim, né? No versículo 2: tirou-me de um lago horrível, algumas versões falam de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E quando se fala de charco de lodo, fala de lugar de angústia, fala de humilhação, fala de vergonha, fala de dificuldades. Mas quando fala de charco de lodo, quando se fala de lodo, fala de imundície. Tirou-me da lama, tirou-me da imundície, tirou-me também do pecado. Diga: oh glória. Quantos foram tirados do charco de lodo? Diga glória a Deus. E Davi sabia quem era Deus, pois ele saiu do curral para ser rei. Ele saiu de um simples pastor de ovelha para ser o rei de Israel. Mas Davi, como conhecedor da palavra, como conhecedor de Deus, ele é um homem que buscava o Senhor sem parar. E a Bíblia diz aqui que ele tirou do charco de lodo e firmou os seus pés sobre a rocha. Olha que coisa tremenda. Tirou ele de uma situação de terror, tirou ele de uma situação de tragédia, tirou ele de uma situação de humilhação, tirou ele de uma situação de medo, de sofrimento, de dor, e pôs os seus pés sobre um lugar firme, sobre paz, sobre tranquilidade, sobre a rocha. E a Bíblia diz que Jesus é a rocha. Aquele que está triste, está angustiado, está vivendo momentos difíceis, de dores,
Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui essa noite, Jesus é capaz de transformar a sua vida. Jesus é capaz de mudar a sua história como mudou a minha e de muitas outras pessoas que estão aqui. E talvez sejam situações piores do que você esteja passando. Porque Deus diz lá em Isaías: agindo eu, quem impedirá? Ele é a rocha viva. E precisamos sim sair do lodo, da humilhação, do erro, do pecado, da angústia, da fome, da perseguição, para buscarmos, adorarmos ao Senhor, confiarmos nele, esperarmos nele, em Cristo Jesus. Ele é a paz que excede a todo entendimento humano. E Ele está aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, para lhe trazer a paz. E Ele diz: a paz que eu te dou, não vos la dou como o mundo a dá, como o mundo a conhece. É a paz que excede a todo entendimento humano. Essa é a paz que Jesus traz. No versículo 3 ele diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão em Deus. Diga, ô glória! Então, ele fala que estava na imundície, que estava no lodo, que estava na perdição, estava no erro, estava preocupado, sei lá qual é a sua situação, meu irmão, minha irmã. Mas ele também diz, como homem que conhecia Deus, ele diz que esse momento que ele viveu, dessas dificuldades, dessas adversidades, ele foi colocado sobre uma rocha, sobre um lugar seguro, sobre um lugar forte. E a partir desse momento, ele passou a ter cânticos novos. Diga glória a Deus. Por que ele fala cânticos novos? Tem pessoas que estão nos seus corações com cânticos antigos, cânticos paralisados, cânticos de dor, cânticos de sofrimento, cânticos de humilhação, cânticos de tristeza, cânticos de eu não aguento mais, cânticos de leva a minha vida, Senhor, porque eu não posso sobreviver assim. Mas a Bíblia diz, através do rei Davi, que ele colocou cânticos novos. Significa transformação de vida, significa recomeço, significa nova história, significa que aquele cântico de se lamentar seria cânticos de alegria, de júbilo, cânticos de louvar ao Senhor, entendendo que através da espera e da confiança no Senhor, Ele poderia sim levá-lo a novos cânticos. É isso que Deus quer para a sua vida, para a sua vida, para todos. Ele quer colocar nos seus lábios cânticos novos, cânticos de adoração, cânticos de alegria. Ainda que você esteja vivendo momentos difíceis, eu profetizo que você terá cânticos novos. Lá em Salmo 98 fala: cantai ao Senhor um cântico novo, oh glória. E é isso que você vai fazer. E esse cântico novo, meu irmão, não é simplesmente através do seu esforço físico, da sua inteligência, do seu domínio da mente. Não. É através da sua adoração verdadeira ao Senhor, da sua entrega, de você não só conhecer e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas as coisas acontecem quando você pratica o que você ouviu e passou a ter fé e passou a obedecer. Amém? Aí Deus começa a transformar a sua vida, a mudar a sua história. Quantos creem nisso, diga amém e dê um aplauso bem forte para Jesus. Mas para obter esse cântico novo, é necessário agir como Davi. Ele cria, ele orava, obedecia, e com paciência ele esperava no Senhor. Com paciência ele esperava no Senhor. Agora, eu perguntei no início do culto, quantos gostam de esperar? Ninguém levantou a mão. Eu quero perguntar de novo. Quantos gostam de esperar? Levante a mão.
Gostar de esperar mesmo? Você gosta de esperar mesmo? Você gosta de esperar, é? Opa, que bom. Amém. Você gosta de esperar, né? Deus está ouvindo, viu, minha irmã? Deus está ouvindo. Ela gosta de esperar, viu, Deus? Mas com paciência no Senhor, viu, minha irmã? Então, esperei com paciência no Senhor. Esperar, no hebraico a palavra esperar quer dizer aguardar, anelar, ansiar, contar com a realização, com algo que se deseja. Esperar é estar na expectativa. E quando eu estava lendo esse texto, eu digo ao Senhor, cada dia testa mais a nossa paciência, a minha paciência. Quantos já foram vacinados aqui contra a Covid-19? Oh, glória, poxa, maior parte da igreja. Glória a Deus. Alguns, primeira e segunda dose, né, irmã Rosa? Glória. Alguns, opa, a irmã Áurea também. Glória a Deus. E alguns com a primeira dose, glória. Então, queridos, e eu estava pensando, quando eu fui levar minha sogra, né, que vai fazer 90 anos para vacinar, foi logo as primeiras vacinas, eu peguei na primeira dose, junto com ela, 2 horas e 30 minutos. E aí de vez em quando vinha aquele salmo, esperei com paciência no Senhor. Eu digo, glória. E aí eu ficava, eu olhava, e minha sogra gosta muito de conversar, todos conhecem. E ela conversava, às vezes eu queria falar com alguém, o carro parado, né? A fila andando devagarzinho. Conseguimos, ele ligou, opa, oh glória, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouviu, e vacinou a minha sogra. E aí, algum tempo depois, alguns meses depois, segunda dose, minha sogra liga, lá da Barra, e eu lá embaixo da Jacuípe, meu filho querido, meu genro querido, me leve para vacinar a segunda dose. Eu digo, glória a Deus. Como eu amo minha sogra, se fosse outro dia eu não vou não. Mas eu amo a minha sogra. E por isso eu tenho paciência no Senhor. E aí fui levá-la, me desloquei, né? Aproximadamente de lá para Barra, dá mais ou menos 64, quase 80 quilômetros. Fomos lá, ele disse, na segunda dose talvez seja melhor. Foi realmente melhor. De 2 horas e alguns minutos, passou a 1 hora e 55 minutos. Na fila. E eu ali, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E foi paciência de esperar. Tempos depois, a Cristina foi rápido, glória a Deus, nem precisou esperar. Acho que ela orou antes, quando chegou, foi chegando, deu 2 minutos, vacinou, eu digo glória. Aí fui eu, depois, já levou 1 hora e 40 minutos, esperei com paciência no Senhor. Aí esperei, depois fui levar minha filha para vacinar a Tayala, que estava gestante. E aí, mais quase 2 horas também. E eu esperei com paciência no Senhor. E aí, a importância da gente esperar com paciência. Porque tem pessoas que não têm paciência nem consigo mesmo. Quanto mais com o Senhor. Não é verdade? Sim ou não? Você conhece alguém assim? Estamos vivendo uma geração que não sabe esperar. E quando se fala de esperar, fala de tempo. Diga, esperar significa tempo. Tem gente como a irmã aqui que gosta de esperar. De repente é parente de Abraão, que levou 25 anos para ter o milagre dele, né? De repente é parente do Isaac, né? Que levou aproximadamente 20 anos também, porque a mulher esteve para ter filho, né? Talvez ele gostasse de esperar como a irmã. Olha aí, então você é parente mesmo de Abraão. E pode ser também como Jacó, né? Ela está disposta a esperar 14, 20, 25 anos para receber um milagre. Como Jacó, que levou 14 anos para ter a sua mulher, né? Raquel, como esposa. Então, a paciência hoje não tem sido forte dessa geração que não sabe esperar. É a geração do imediatismo, do fast food, né? Do iFood,
né? Do micro-ondas ainda, apesar de ser uma coisa antiga, mas ainda é muito praticada, né? A pressa, que no mundo diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? O povo anda apressado e por isso anda estressado. O povo anda impaciente. Mas paciente significa ser tolerante, paciente significa ser resistente, paciente significa ser perseverante, ter tranquilidade para resolver os problemas. Ou seja, paciência muitas vezes exige calma. Diga, faça assim com você: tenha calma, tenha tranquilidade, tenha paciência. Não fique pensando no irmão que está aqui, não, é em você mesmo. Fulano devia estar aqui, não, é você que está ouvindo a palavra, depois você leva para ele. Talvez ele esteja nos vendo aqui nessa live, né, meu irmão? Em nome de Jesus, receba a paciência em nome de Jesus. Queridos, a paciência consiste em suportar males, suportar dissabores, suportar incômodos com resignação. Paciência. E o mundo está impaciente. Fala tanto, esperei com paciência no Senhor, mas não tem paciência com nada. E eu tenho visto o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas nessa igreja. E como eu louvo a Deus. Como Deus está trabalhando, como eu fico feliz. E a gente vê que essas pessoas têm buscado a Deus. E conseguem se autodominar, ou seja, domínio próprio, que a Bíblia fala, né? No fruto do Espírito. A paciência, a longanimidade, ou seja, a pessoa que tem um ânimo longo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Como é que você quer conquistar as coisas, os seus sonhos, os seus projetos, se você não tem paciência com nada? Começa e não termina. Começa a ficar impaciente, balançando a perna. Um dos sinais da impaciência é esse aqui, ó. Era eu quando me converti, antes de me converter, ia para a igreja, a Cristina me chamava, começava o culto, 5 minutos, uma bala, depois da perninha começava. Eu acho que a Cristina começou a orar em língua lá e começou a trabalhar, a perna foi parando até ficar assim, ó. Ô glória, adorando ao Senhor. Normal, eu ficava impaciente, porque eu não sabia que o Espírito Santo ia ministrar a minha vida, ia transformar a minha vida. E eu passei a esperar com paciência no Senhor. A paciência é um dos frutos do Espírito. É extremamente necessário para lidar com tudo em nossa vida. Tudo é necessário paciência. Sim ou não? Só que às vezes nós não temos essa paciência. E como é que você quer ter paciência em esperar o Senhor, se você não tem paciência na sua vida, não tem paciência com as pessoas? E Deus trabalha. E eu louvo a Deus por isso. A pessoa paciente, ela demora mais para se irritar, mesmo quando ela é ofendida e injustiçada. Ela pensa, às vezes está até com vontade de chutar o pau da barraca. E aí respira fundo. Faz como um que tinha numa novela que falava assim: e é 1, e é 2, e é 3. Só que você não é como essa pessoa, você vai falar: esperei com paciência no Senhor, e eu vou mudar essa história. Eu não vou devolver com a mesma moeda. Eu não vou responder da mesma maneira que ele está me respondendo, porque se eu fizer isso, não vai dar certo. A Bíblia diz o quê? Resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então, queridos, paciência, atitude de não revidar, de suportar, de aguentar certas situações, paciência. E não é fácil, irmãos, porque cada um tem um temperamento, sim ou não? Cada um tem um temperamento. Uns são fleumáticos, outros são coléricos, outros sanguíneos, né? Mas é importante termos um equilíbrio, nem tanto nem tão pouco. Claro que a gente sabe que tem hora que a gente não aguenta determinadas situações, mas se alguma situação está permanecendo na sua vida, que você está desistido, porque a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração.
Aí você vai buscar no Senhor paciência. Está acontecendo algo na nossa vida aqui, que a gente está orando muito, e sabe que Deus vai fazer um milagre. Em nome de Jesus, orando toda noite por isso, esperando com paciência. É necessário que você espere com paciência. Diga para a pessoa do seu lado: espere com paciência no Senhor, meu irmão. Creia nisso. Pessoas gostam de revidar. Sabe o que Tiago 1, 3 e 4 diz? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da fé opera a paciência. Então, se você tem fé, a paciência estará em você. Amém? Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí no versículo 4 diz: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Deus quer que eu e você sejamos o quê? Paciente. Sejamos o quê? Paciente. Vocês que estão dizendo. É isso que Deus quer. Sejamos pacientes com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o colega, com o amigo, com o irmão, com todos. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que a paciência, ela faz parte do fruto do Espírito. O domínio próprio. Se você consegue dominar-se, ter um domínio próprio, você vai conseguir se controlar. E que é difícil. É difícil. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, no trânsito, quando o cara me dava uma fechada: meu irmão Ari, você que está no trânsito, seu filho da mãe abençoada, seu isso, seu aquilo. Aí ia lá dar uma fechada nele, tentava revidar. Mas quando eu passei a conhecer a Jesus e o Espírito Santo, a gente às vezes se irrita: Deus te acompanhe e a mim não desampare. Quando a gente passa a ter o Espírito Santo em nós, a gente passa a conseguir, através da busca, se autodominar, se autocontrolar, ainda que você depois, dentro de casa, chute a parede, bata na porta para descontar e dá uma aliviada. Esperei com paciência no Senhor. Tem pessoas que não têm paciência em esperar em Deus e termina se precipitando. A Bíblia diz, lá em Provérbios 19:2: aquele que se precipita peca, e por causa da irritação, por causa da inquietação, termina cometendo besteiras, atitudes loucas e tolas. E quando diz que se arrependeu, já aconteceu o pior. Já aconteceram os problemas, porque muitas vezes é impaciente nas palavras, é impaciente nas atitudes, é impaciente até no pensamento. Estou pensando nisso, não estou pensando mais, estou pensando de novo, não penso mais não, penso de novo, não penso mais não. Impaciente com, você às vezes está impaciente com seus pensamentos impacientes. Olha que coisa louca. Pessoas impacientes, intolerantes. E quando se fala de paciência, se fala que envolve completamente a nossa fé, de quanto nós nos autodominamos, nos controlamos os nossos lábios, controlamos as nossas atitudes. E muitos das vezes não têm paciência com as pessoas que mais amam. Fala, Jeová. Muitas vezes a pessoa não tem paciência com a pessoa mais próxima. Aliás, eu acho que a maioria das vezes isso acontece, quanto é mais próximo, às vezes mais impaciente. Porque acha que vai lhe entender, porque acha que ela vai entender você, que ela vai aceitar o que você quer. E às vezes a pessoa que está do seu lado não está lhe entendendo, não está compreendendo. Quantos me entendem? Diga amém. Às vezes a pessoa que está do seu lado, você está fazendo, apesar dela estar do seu lado, mas ela não entende o que você fala, não sabe
não sabe o que você está pensando, é necessário conversa, bate-papo, e não irritação, amém? É necessário buscar de Deus direção em tudo, é necessário o autodomínio. E queridos, Apocalipse 3:10 diz que devemos guardar a palavra de Deus com paciência, e Ele nos guardará na hora da tentação. Vou ler para vocês aqui, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, isso aqui é Deus falando, tá? Também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Se você guarda a palavra de Deus com paciência, meu irmão, Ele vai guardar você da hora da dificuldade, da hora da tentação. E se você guarda a palavra de Deus com paciência, óbvio que você vai esperar o que você está precisando, mas saber esperar com paciência no Senhor. E o que a Bíblia diz? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Olha que coisa linda. Vamos dizer que Deus está aqui, né? Vou fazer o papel de Deus. Aqui está o povo lá embaixo, clamando, chorando, gritando, esperando, confiando. Deus, Deus, Deus. E você está ali, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Aí Deus falou: olha, peraí, essa voz eu conheço. Essa voz é de um filho meu. Diga glória. Essa voz, esse aqui me serve, esse me obedece, esse está clamando, está lá, Deus, chorando. E ele faz assim, esperei com paciência no Senhor. Aí Deus fala assim, Ele se inclina para você e ouve o seu clamor. Dê aplauso ao Senhor. Ô glória! Ele se inclina para você e ouve as suas dores, ouve as suas lamentações, ouve o seu choro, ouve as suas necessidades, porque Ele sabe do que você precisa hoje. Ele sabe do que você precisa agora. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o seu sofrimento, ainda que as pessoas mais próximas suas não saibam a intensidade da sua dor. Deus sabe. E Ele coloca a mão no seu coração, e Ele coloca os ouvidos e fala: filho, o que você quer? Eu sou o teu Deus e quero te abençoar. E é importante buscar ao Senhor, e Ele vai se inclinar para você. Efésios 4:2 diz assim: seja completamente humilde e manso, paciente, suportando-vos uns aos outros em amor. Está falando para mim, para você, que nós temos que ser humildes, mansos, outras versões falam dócil, e paciente, suportando. Às vezes precisamos suportar não é dizer eu não suporto, é dar suporte, suportar as dores, suportar às vezes a lamentação daquela pessoa que você diz que ama. Se você ama alguém e essa pessoa está se lamentando, está chorando, se você verdadeiramente ama, você tem que pedir paciência, claro, em Deus, porque tem situações que são difíceis, mas suportar, ouvi-la. E se você não tem condição de aconselhá-la, ore por ela. Ela não quer que eu ore por ela ali naquela hora. Ore quando ela não estiver. Simples como isso. É isso, pastor Gilson, nosso líder de intercessão. Interceder é você orar. Se a pessoa estiver perto, amém. Se estiver longe, glória a Deus. O importante é que a sua intercessão, a sua oração chegue, e o Espírito Santo leve até Deus. Ele vá até aquela pessoa necessitada de oração e faça a sua obra perfeita nela. Amém? Suportando-vos em oração. Ele fala que tem que ser paciente, suportar, aguentar, aturar, resistir, não ceder. Isso aqui é suportar.
Agora falamos sobre paciente. E o impaciente? O impaciente é intolerante, se irrita com facilidade, toma decisões precipitadas, fala palavras precipitadas. Como é o Salmo? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Agora vamos fazer o contrário. Vamos colocar um impaciente, né? Esperei com impaciência no Senhor e Ele não se inclinou para mim. Você está entendendo? Se você espera com paciência, Ele se inclina. Se você não tem paciência, nem com você mesmo, nem com as pessoas, como é que você quer que Deus se incline para você? Impaciente, irritado, intolerante. Não sei por que a igreja está tão silenciosa hoje, mas Deus sabe. O Espírito Santo está agindo neste lugar. A impaciência e o imediatismo têm trazido muitos problemas na vida de muitas pessoas, e principalmente nos relacionamentos. Amém? Nos relacionamentos. Se você for parar para pensar, na maioria todos adultos aqui só tem, hoje a gente tem um adolescente aqui, 2 adolescentes, mas muitas vezes coisas que você fez ou que você falou por impaciência, por irritação, trouxe prejuízo em você, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. E talvez você depois se arrependeu, mas trouxe ou trouxeram problemas terríveis para a sua vida. Talvez por causa da impaciência, da intolerância. E eu quero te dizer, quando a pessoa se demonstra intolerante, ela está se achando. Ela está dizendo, eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu sou superior àquela pessoa. Aí termina sendo impaciente. A impaciência, ela é capaz de prejudicar o caminho de uma pessoa para atingir os seus objetivos. Por causa da impaciência, relacionamentos são quebrados, negócios são desfeitos, vidas são ceifadas, tantas coisas. E Deus trabalha em nossa vida. Deus trabalha e tem trabalhado na minha vida também, em todas as áreas, inclusive nessa. Porque não é fácil, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo que me deu vida, Ele controla minha própria vida. Se você tem o Espírito Santo na sua vida e quer esperar com paciência no Senhor algo que você pediu a Ele, peça a Ele para lhe dar o domínio próprio, para lhe dar o autocontrole, para lhe fazer um homem, uma mulher, não só temente, não só obediente, mas que sabe esperar com paciência, na resposta de Deus, na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Amém? E tudo na vida é um processo, tudo na vida é um tempo. Esperar, como eu falei no início, é tempo. Esperar em Deus é tempo. Mas a Bíblia nos fala, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo para todas as coisas. E é necessário muitas vezes paciência. Eu sei que muitos podem estar passando por momentos difíceis, de sofrimento, de perda, de desemprego, de ausência, perderam parentes, perderam amigos, saíram de um relacionamento. Mas eu quero te dizer, se você estiver buscando a Deus, se você estiver com paciência nele, adorando a Ele, entregando sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, confia nele, tudo Ele fará. Ele vai dar um jeito. A sua vida tem jeito, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado, sua vida tem jeito sim.
Diga para outra do seu lado: a sua vida tem jeito sim. Então somente espera no Senhor, confia nele, mas Ele fará. Eu sei que é difícil. A gente ouve tantas histórias de irmãos, faz tantos aconselhamentos, é difícil. A gente está sempre orando. Aliás, a gente está orando todos os dias, o tempo todo, por cada um que passa, suas necessidades, estamos orando. É difícil, a gente compra, a gente intercede por vocês. Deus revela algumas coisas de um, não revela nada de outro, mas o que a gente faz é orar. Então é necessário que você tenha paciência no Senhor e busque ouvir a Deus, busque se fortalecer em Cristo Jesus. Foi isso que Davi disse, que ele esperou com paciência no Senhor e ele se inclinou para ele. Tudo tem um tempo determinado. Quando você vai quantos já viram uma maratona, uma corrida longa? Uma maratona, né? Nem sempre o mais veloz é quem ganha a maratona. Sim ou não? Porque maratona não é só velocidade, mas é força, né? Energia, perseverança. Você tem que estar com um bom estado físico, preparo físico, mas a paciência para tomar passo a passo. É estudar aquela situação. O maratonista, ele estuda aquela situação. Então ele tem um tempo da largada, ele tem um tempo, porque maratona tem parada, algumas maratonas têm parada, tem maratonas que são dias, o tempo para parar, o tempo para recomeçar, e o tempo para chegar na linha em primeiro lugar. Oh, glória! Mas ele tem que estudar tudo, ele tem que ter paciência, ele tem que ter paciência. Às vezes o maratonista fala: vou correr logo os 10 primeiros quilômetros, para sair na frente, chegar lá na frente, eu já vou botar 3 quilômetros de distância do segundo colocado. Já o outro pensa assim: não, eu não vou disparar, vou guardar o meu físico, fico um pouco atrás, mas quando chegar no 13º, 14º quilômetro, eu vou estar forte e resistente, e os que saíram na frente vão cansar. Você está entendendo? O maratona, como é que funciona? E com Deus e na vida não é diferente. É necessário buscar, é necessário colocar as coisas diante de Deus, para você sair na hora certa, parar na hora certa, recomeçar na hora certa e chegar na linha final com força, ou ainda que cansado, mas chegue e alcance a vitória. Porque se acontecer que um desses maratonistas vai por um atalho que não está ali nas regras, ele pode até chegar em primeiro, mas ele vai ser punido, e a vitória dele não vai valer de nada. Ou seja, ele vai ter a recompensa do erro dele, que foi ir por atalhos. E muitos têm ido por atalhos, porque não tem paciência de seguir o caminho, não tem paciência de esperar coisas que Deus já te prometeu. Olha, se Deus te prometeu algo, quantos Deus já prometeu algo? Seja sincero, através de uma palavra de profecia, Deus vai cumprir. Se foi Deus, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Está doendo? Espere com paciência. Está difícil? Espere com paciência. Eu sei que é difícil. Está doloroso? Está sendo humilhado, humilhada? Está sendo intimidado? Foi traído? Caluniaram você? Teve uma perda muito grande financeira, ou perdeu alguém da família? Deus é Deus. Ele levará paciência para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Esperar com paciência no Senhor. Muitos têm ido por atalhos, porque são impacientes e intolerantes. Estão recebendo a recompensa dos atalhos, a recompensa do erro. Quando não tem paciência, acaba se frustrando com algumas coisas, e termina que, com o somatório da frustração, é possível que essa pessoa desista de outros projetos,
porque a impaciência não permitiu, porque ela desanimou, não teve força nem fé suficiente para suportar, que eu sei que é difícil. Mas se você se apegar a Deus, minha irmã, se você se apegar a Deus, meu irmão, você verá o milagre acontecer na sua vida. Aqui tem pessoas que perderam o emprego, mas que eu tenho visto muitas delas aqui. Quando você fala, como é que você vai? Vou bem, vai tudo bem. Aquela mulher que perdeu o filho, né? Vai tudo bem. E quem não conhece um pouco da história dessa pessoa, fala, pô, fulana está bem pra caramba, mas está bem com Deus. E se você estiver bem com Deus, você estará bem com tudo, ainda que esteja passando por tribulações, ainda que esteja passando por dificuldades, adversidade. Eu não sei qual é essa vida, como está a sua vida. Eu sei que quem busca a Deus, ele recebe o melhor de Deus. E Deus conforta, Deus consola, Deus fortalece, Deus traz provisão, porque Ele é Deus. Mas tão somente espere no Senhor, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Estamos quase finalizando. Aí lemos aqui 1, 2, 3, aí o 4. Bem-aventurado o homem, o varão, e eu acrescento a mulher, que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado significa o quê? Feliz, ou glória. Feliz é aquele que confia no Senhor. Ele não está falando feliz é aquele que tem muito dinheiro. Feliz é aquele que é cheio de bens. Feliz é aquele que tem casas, que tem patrimônios. Não, ele fala bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor. É confiar no Senhor e ter paciência para esperar nele. Aí versículo 5, e último versículo a ser comentado: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Diga, oh glória. Repita comigo: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para comigo. Aí ele continua dizendo: e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Oh glória! Ele diz, Deus fala: eu é que sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Oh glória! Esse é o pensamento que Deus tem de você, meu irmão e minha irmã. E por isso Ele vai operar na sua vida hoje. Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Ouça esse louvor. Comece a pensar. E eu pergunto a você: como está a sua paciência? Pode abaixar um pouquinho. Como está a sua paciência? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a orar nessa hora em nome de Jesus. Comece a dizer: Senhor, estou impaciente com isso, ou com fulano, ou com ciclano. Estou impaciente comigo mesmo. Me dê paciência, me dê perseverança, que eu saiba esperar em Ti. Pai, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Eu não quero ser intolerante. Eu não quero ficar irritado o tempo todo. Deus, talvez você diga aí a Deus: eu preciso ter mais paciência com ciclano ou com ciclana. Trabalha na minha alma, Senhor. Comece a orar.
E diga: Senhor, eu preciso ter paciência em esperar em Ti. Minha situação está difícil. A situação da minha vida está dura, está complicada. Oh Deus, começa a dizer: Senhor, me dá força para que eu persevere no Senhor, para que eu venha sempre ouvir a Sua voz, para que eu leia a Bíblia. Me dê paciência, Senhor, para que eu possa ser perseverante, para que eu não me aborreça com facilidade, não me irrite com facilidade, para que eu não dê respostas duras, para que dos meus lábios saiam palavras de vida, de alegria, de mansidão. Trabalha no meu coração e na minha vida, Senhor. Continue com a mão no coração. Pastora Cristina, por favor. Deus, sabemos, Deus, que a paciência, ela está ligada ao domínio próprio. Sabemos, Deus, talvez seja o estado mais difícil de um servo alcançar. Mas sabemos também que o Teu Espírito Santo, em cada um de nós, nos conduz em paciência, nos conduz em tolerância, nos conduz em mansidão. Muitas vezes, Deus, nós chegamos aqui na Tua casa esperando uma palavra que nos fale sobre prosperidade, que nos fale sobre a vitória, mal sabendo que a vitória maior é quando vencemos os nossos impulsos, quando aprendemos de Ti, quando somos devidamente edificados, cuidados, dentro do temor, dentro da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha dar frutos e frutos que permaneçam. Que essa palavra, ó Deus, que essa palavra realmente possa amadurecer dentro dos nossos corações e possa, Senhor, nos limitar quando a impaciência, quando a intolerância, quando a irritação quiser aflorar em nós. Que o Teu Espírito nos lembre, que o Teu Espírito nos incomode a exercitarmos a paciência, esperarmos em Ti as Tuas promessas, não de forma aflita ou de forma angustiada, ou às vezes também instável, duvidando, não, mas queremos, Senhor, esperar em Ti, esperar pelas Tuas promessas, de forma tranquila e confiadamente, para sermos bem-aventurados. Que hoje nós saiamos daqui na certeza de que precisamos contribuir com o nosso esforço para que nós possamos alcançar aquilo que a Tua palavra pede e que Teu Santo Espírito em nós pode nos capacitar. Todo aquele que sentiu atingido nessa palavra e que com sinceridade pediu e desejou esse fruto, que o Teu Santo Espírito venha e que Teu Santo Espírito faça permanecer nesse propósito. Nós queremos dizer, Senhor, que nós confiamos plenamente do que Tu tens para nós. Os Teus planos não se pode revelar. Confiamos em cada um deles. Por isso descansamos pacientemente, porque nós conhecemos o Deus a quem temos crido. Te agradecemos por essa palavra de ensino, te agradecemos por essa palavra de exortação, te agradecemos pelo cuidado que Tu tens em nutrir o Teu povo através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos oferecer a Ti de todo o coração e gratos como somos pelo Teu cuidado, uma linda de salva de palmas. O Seu povo renda a Ti a adoração. A Ti, pois, ó Deus, toda honra. A Ti, pois, toda glória. A Ti, pois, toda exaltação pelo século do século, porque só Tu, Jesus, é Deus e não há outro a quem devemos adorar. E se é para Jesus, tem que ser com mais força. Se é para Jesus, tem que ser com mais gratidão. Se é para Jesus, tem que ser com mais convicção. Receba, 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 papai. Receba, receba a Ti toda honra. Receba a Ti toda glória, hoje até a eternidade toda. Da minha alma,
Vira esse louvor aí, que coisa linda. Só um detalhe importante. Eu terminei que eu não falei. Os estudos clínicos mostram, eu estava pesquisando ontem, que a impaciência, ela traz problemas de saúde. Sabe quais são? Obesidade, a pessoa começa a comer demais, hipertensão e envelhecimento precoce. Que possamos sair daqui esperando com paciência assim. Amém? Quero fazer só mais um apelo nessa hora. Se há alguém aqui essa noite que veio, que está com a vida está entrelaçada, a vida está de cabeça para baixo, e que chegou aqui essa noite como a última cartada, porque a sua paciência esgotou, que você está cansado, está sofrendo, está irritado, não aguenta mais, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para ouvi-lo, porque Ele queria que você estivesse aqui. Se você chegou aqui neste estado, meu irmão, minha irmã, qualquer um desses que eu não falei, mas precisa de Deus, precisa que Jesus transforme a sua vida, o seu coração. A Bíblia diz que aquele que crê com o coração precisa com o Salvador da sua vida. Se você chegou aqui nesse momento, então querendo morrer, querendo que Deus levasse a sua vida, porque você está desgastado, já não está mais tolerando determinadas coisas. Que bom que você está aqui. Levante sua mão que eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, por isso é necessário que confesse com os lábios e não simplesmente com o coração. Deus te dê essa oportunidade essa noite. Tem alguém aqui? Alguém aqui que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Alguém que deseja uma mudança de vida, uma transformação de vida? E quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Amém. E que você realmente tenha paciência em esperar. Principalmente se você não serve a Deus. Talvez você espere mais ainda, ou nunca chegue o que você está esperando. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu quero que toda a igreja repita comigo, aquele que tem fé: esperei e esperarei com paciência no Senhor, e tenho certeza que Ele se inclinará para mim. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode aumentar. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o seu rosto se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor, suas doces consolações venham sobre a sua vida, a sua casa, a sua saúde, seus negócios, suas famílias. Que em 8 dias os milagres sobrenaturais de Deus façam parte da sua história. O povo de Deus diz amém, amém. Aplauda o Senhor.